Pô, apertei no botão errado e acabei partindo o vídeo. Mas é isso aí. Como eu tinha dito, certo? Aqui, ó. Ela aqui, ela supervisiona, a CEPAD SM, ela supervisiona a reavaliação de ultra secreto e secreto. A CEPAD. Já a SPAD, ela reavalia, certo? Os ultra secreto e secreto. Então, supervisionar, quem supervisiona é supervisor, e supervisor é antigo, e antigo é a CEPAD, certo, pessoal? Vamos lá. Analisa e encaminha até 30 de outubro, ó. Outubro aqui, ó. Outubro, escorpião. A CEPAD SM, ultra secretos e secreto, desclassificado no ano A, mais um. Desclassificado no ano A, mais um, subordinado a CMRI. Pegou aqui, né, pessoal? Era para ser menos um, cara. Analisa e encaminha até 30 de outubro a CEPAD SM, ultra secreto e secreto, desclassificado no ano A mais um. No ano que vem, eu acho que é uma previsão, né, pessoal? Uma previsão, né? O que será? Subordinado a CECIM. Eu acho que é a CMRI. Eu acho que faz isso. Ele trata-se de um estudo, né? Uma análise, um assessoramento. Expede certidão de documento sigiloso, autentica documento sigiloso, expede certidão de documento sigiloso, autentica documento sigiloso e fornece subsídio à CEPAD SM. Ou seja, é quase um cartório da CEPAD SM, certo? Expede certidão, dá certidão só, e autentica e fornece subsídio, né, à CEPAD SM. Vamos lá. Providências junto à OM no prazo de 10 dias. Providencia junto à OM no prazo de 10 dias a retificação de documentos, ou seja, ela entra em contato com o OM também. Retramite a outra SPAD SM. Então ela retramite a outra SPAD SM, certo? E aí abaixo dela seria a SPAD OM, que seria atribuições das OM, que é a SPAD OM, né? Ou tá até aqui, ó, em parente, SPAD OM, ó. Providencia para que a SPAD OM, ou seja, a OM, atribuição da OM, providencia para que a sua própria SPAD reúna até 30 dos meses de março e setembro, acho que é março a setembro, né, o prazo, certo? Providencia para que as reúna até 30 dos meses de março a setembro. Mas reúna o quê? Vai ter uma reunião? Envia os documentos desclassificados nos últimos 12 meses até 10 de abril a SPAD SM, certo? Envia para a SPAD SM, que a SPAD SM vai entrar em contato com a CEPAD, certo? Relaciona e encaminha os documentos até 30 de novembro a DPHDM. Pô, relaciona e encaminha os documentos até 30 de novembro a DPHDM. Eu coloquei aqui, isso não é da CEPAD SM, porque realmente não é da CEPAD SM. Isso, como é que a OM vai fazer isso? Eu acho que aqui é aqueles documentos ostensivos, né? Deve ser isso. Os documentos ostensivos. Aqui também a SPAD OM também não faz uma coisa dessa com documento ostensivo. Aqui, ó. Determina a destinação final de documentos tornados ostensivos. Seleciona os que irão aguardar na DPHDM. Então, a tal da SPAD OM, se for fazer isso, tem que ser obrigatoriamente documento ostensivo, certo? Vamos entrar agora, pessoal, num assunto legal. Acho que é a parte
mais NODAM, que a gente pode falar, entrando na NODAM de fato, documentos digitais. Uma sequência de bits que, traduzidos por um software, traz uma informação. Informação, SGM. Bits, DGME. A DGME faz a publicação, por quê? Informação é SGM, GM é informação. Bits é uma coisa mais técnica, diretoria, certo? DGME, as publicações, e a DCTIM, normas técnicas e procedimentos, certo? DA digitais que possam ser utilizados como prova deverão ser elaborados e tramitados por meio físico. SIGDEM, que seria isso? Gerenciamento de parte do ciclo de processamento. O SIGDEM quem é responsável pelo SIGDEM é a DADM, Diretoria de Administração, certo? Da Marinha. Eita, oh, boi brabo. Vamos lá. Correio eletrônico, que seria isso? Interpessoal, caráter não oficial. SECOM, caráter oficial. A DGME e a DCTIM estabelece quais os sistemas de correios eletrônicos e quais os procedimentos em vigor na Marinha. DGME, meu Deus do céu, não falei de ABM não, né? A DGME e a DCTIM estabelece quais os sistemas de correio eletrônicos e quais os procedimentos em vigor na Marinha. Aqui tem uma assinatura aqui, ó, nome, almirante de esquadra, secretário-geral, assinado digitalmente. Depois a gente fala mais sobre isso. Os anexos, apêndices e adendos poderão ser assinados por um ou por mais elementos organizacionais, responsável por sua elaboração, certo? Por isso. Aqui tem uma situação aqui que eu tenho um original e tenho as cópias autenticadas, certo? E aqui está falando aqui, ó, que almirante e titulares de OM com grande circulação de DA. São eles que podem usar cópias autenticadas, certo? Ou seja, ele tem um documento original, ele assina um e o resto vai ser cópias autenticadas por uma outra pessoa, certo? Para não estar fazendo o mesmo documento várias vezes. Os almirantes, ninguém vai dar esse serviço para o almirante, e os titulares de OMs que com grande circulação de documentos, certo, pessoal? Aí tem um exemplo aqui, né? Nome, almirante de esquadra, secretário-geral, nome, capitão de corveta, assistente, autenticado digitalmente. Aqui é autenticado digitalmente, e lá que a gente viu aqui seria o assinado digitalmente, certo, pessoal? O assinado digitalmente aqui, quem assinou foi o próprio almirante, secretário de Estado, secretário-geral. E aqui, o secretário-geral, ele tem um documento, mas ele não assinou, foi autenticado digitalmente, certo? Expedição e recebimento. Os DAs deverão, entre OM, tramitar obrigatoriamente entre as caixas postais SECOM. Os DAs deverão, entre OM, tramitar obrigatoriamente, certo? Entre as caixas postais SECOM. A responsabilidade pela confirmação da entrega de DA por meio eletrônico será sempre da OM de origem, certo? Quando se tratar de DA digital destinado a vários endereçados vias, deverá ser enviado inicialmente ao primeiro endereçado via e assim sucessivamente, com todos os apensos pertinentes. Eu acredito que só vai para o outro quando o outro der uma olhada, né? Vamos lá. Para os DAs transmitados eletronicamente, as cópias destinadas às autoridades vias constarão da relação de cópia, porém só deverão tramitar pela OM quando do efetivo envio do DA pela autoridade via imediatamente anterior na sequência estabelecida.
Até que esse encaminhamento seja concluído, cada autoridade via entrará na tramitação com endereçado de conhecimento. O DEA fica na SECOM. Então o DEA fica na SECOM. Eu não entendi muito direito isso aí. Para os DEAs tramitados eletronicamente, as cópias destinadas às autoridades vias, eu não sei se essa cópia é eletrônica também, constarão da relação de cópia. Porém, só deverão tramitar pela OM quando do efetivo envio do DEA pela autoridade via. Quando do efetivo envio do DEA, ou seja, eu acho que aqui já é ele físico, né? Pela autoridade via, imediatamente anterior, na sequência estabelecida, até que esse encaminhamento seja concluído, ou seja, todos eles recebidos, né? Cada autoridade via entrará na tramitação como endereçado de conhecimento. Pelo que eu entendi aqui, eu posso estar errado, mas parece que as cópias só vão quando o físico for, coisa assim. Os endereçados via que anteriormente recebam o expediente e os endereçados cópia poderão, a critério da OM expedidora e objetivando a eficácia do procedimento da SECOM, receber somente o novo despacho ou todo expediente, DA original, despacho e apenso. A critério, né? Poderão, a critério da OM expedidora, os interessados vias que anteriormente receberam o expediente, e os interessados cópias poderão, a critério da OM expedidora e objetivando a eficácia do procedimento da SECOM, receber somente um novo despacho ou todo expediente, DA original, despacho e apenso. Caso tenha havido a inclusão de modificação de apensos, estes deverão ser enviados a todos os interessados que anteriormente receberam o expediente. Aqui ficou muito claro, né? Houve a inclusão, né? A autoridade intermediária em um DEA digital via, manifestando-se sobre o assunto, deverá obrigatoriamente gerar um novo despacho, dando prosseguimento à tramitação. Claro também, né? Caso não haja necessidade de manifestação aporar sua assinatura digital no DEA digital recebido, sobreposta à assinatura digital da autoridade de origem. Neste caso, tal ação deverá ser informada no corpo da CE de encaminhamento do DEA, com cópia para todas as OMs envolvida. CE seria como se fosse uma papeleta de encaminhamento, certo? Essa possibilidade, assinatura sobreposta, será cumprida somente pelos titulares de OM. Essa possibilidade, assinatura sobreposta, será cumprida somente por titulares de OM. Só o titular de OM que pode colocar uma sobre a outra. CE, velho. Não será permitido a autenticação da assinatura, uma vez que não haverá o documento físico. Então, não tem documento físico, então não tem autenticação da assinatura, certo, pessoal? A autenticação são para cópias e não para assinatura, ó. A autenticação são para cópias autenticadas, certo? E não para assinatura. Caso a autoridade determine que o documento seja autenticado, este deverá ser feito por meio da elaboração de um novo despacho. Documento, certo? O documento, não a assinatura. As autoridades intermediárias, vias, deverão imprimir tanto o ofício inicial quanto as CE. CE é o quê? Cópias eletrônicas? CE e os despachos para controle e arquivo. CE é como se fosse, eu acho que é como se fosse uma papeleta de encaminhamento, mas nesse caso é uma papeleta de encaminhamento, é uma capa, né? Capa de encaminhamento, deve ser isso.
e os espaços para controle e arquivo. As autoridades vias de OMs diferentes deverão numerar seu despacho. As autoridades vias de OMs diferentes deverão numerar seu despacho. Não será permitido o envio da cópia de DEAR por meio eletrônico em que parte dele ou de seus apensos seja transmitido em parte fisicamente. Certo? Então, não será permitido o envio da cópia de DEAR, da cópia de DEAR por meio eletrônico, não pode ser eletrônico, em que parte dele ou de seus apensos seja transmitido por meio físico. É isso que ele quer dizer, certo? A cópia de DEAR recebido em forma digital, que venha a ser impresso para se juntar a outro DEAR, tramitando em forma de papel, deverá ser autenticado por um servidor, não é o encarregado, servidor da SECOM, à vista do arquivo digital original. Ele vai olhar a tela, né, e vai autenticar, certo? Deverá ser observado o uso recomendado da palavra-chave e do código da TTDD, a fim de auxiliar na captura do documento. Ao serem expedidos pela SECOM, os arquivos deverão ser nomeados conforme os exemplos a seguir. Ao serem expedidos pela SECOM, os arquivos deverão ser nomeados conforme o exemplo a seguir. Aí temos aqui, ó, ofício 10 de 2012 do HNLA DRF 029 4PDF. Sinistro. Aqui, pessoal, são os arquivos, né, que tem que ser no formato ODF, que se dividem em ODT, ODS e ODP, certo? E todos eles podem ser convertidos em PDF, certo? Assinatura e assinado bem por fora disso aí. Arquivo maior que 1 mega, uma Marinha do Brasil, poderão ser zipados. Maior, tá? Maior. Visando a facilitar o SIGDEM, os DEAs deverão ser despachados nas SECONs. Os DEAs deverão ser descompactados nas SECONs. Não é despachado, que despacha como... Olha, visando a facilitar o SIGDEM, os DEAs deverão ser descompactados nas SECONs, certo? Excepcionalmente, nas situações em que houver mais de 10 arquivos a serem anexados aos DEAR digital, admite-se a inclusão no SIGDEM de arquivos compactados, porque não é o certo, já que tem que ser descompactado, certo? Poderá tramitar, não é que não é o certo, é que não é o normal. Poderá tramitar por meio eletrônico qualquer DEAR, independente de seu grau de sigilo, ó, independente de seu grau de sigilo. Contudo, todavia, entretanto, a tramitação de DEAR ultra secreto só será permitida em casos extremos e que requeira a tramitação e solução imediata, atendendo à oportunidade e à tempestividade. Então aqui a Marinha está tomando consciência de que a internet e o meio digital é mais vulnerável, né? Não se tem todo o controle. Então ela, com o pé atrás, está demonstrando um pé atrás aí, certo? Os DEAs sigilosos serão obrigatoriamente criptografados após serem assinados digitalmente, certo? Os DEAs reservados levará uma cifra. Os secretos e ultra secretos serão duplamente cifrados após compactado. Ou seja, ele vai ser duplamente cifrado e depois vai ser compactado, certo? Vamos ver aqui mais uma coisa legal pra gente aqui, certo? Uma informação aqui. Terão suas páginas numeradas a partir da segunda.
aviso, ofex, carta memorando. Aviso, ofex, carta memorando e sei lá que porra é isso. Então, ó, a vox fecamen, ó, a vox fexti camen, né? A vox fexti, né? A vox fexti camen, hein? Camen. Vamos lá, pessoal. Sem mais delongas, continuando, extrato parcial. Extrato parcial, vamos lá, ultra secreto, autoridade classificadora, certo? Ultra secreto, autoridade classificadora, secreto, classificadora ou superior, certo? E confidencial, reservado, autoridade destinatária, exceto quando expresso. O que eu estou entendendo aqui é que se você tirar um extrato ou uma parte de um desses documentos, quem vai determinar o grau de sigilo ou é quem vai autorizar, acho que é quem vai autorizar você tirar extrato desses documentos, certo? O ultra secreto, autoridade classificadora, o secreto, autoridade classificadora ou superior, e confidencial, reservado, autoridade destinatária, exceto quando expresso, certo, pessoal? São essas pessoas que vão autorizar tirar extrato desse documento, certo? Marcação e carimbo, pessoal. Sigilo 10 milímetros, margem superior e inferior. Então vai ser aqui em cima, certo? 10 milímetros da margem superior, 10 milímetros daqui, 10 milímetros daqui e 10 milímetros daqui, certo? Da margem inferior, certo? Sigilo. Precedência também, 10 milímetros da margem superior e da margem inferior. E sigilo e precedência também, certo? O carimbo, pessoal, o carimbo ele diz que é 3 de largura, 3,5 de altura e 0,5 de espaço. Então é um pouquinho mais alto do que largo, certo? E o espaçozinho, certo? Então seria basicamente isso. Um pouquinho mais alto do que largo, sim, um pouquinho mais alto, um pouquinho mais alto, um pouquinho mais alto, um pouquinho mais alto, um pouquinho mais alto do que largo, 3, 3,5 e 0,5. Ciclo de processamento, certo? RSD, EPE e ATRE, certo? RSD, EPE e ATRE. Mais para frente a gente vai ver que esses dois aqui, recolhimento e eliminação. Lá para frente, na Nodan, não vi eles não, só vi até o AT, mas vamos estudar com ele também, certo? RSD, EPE e ATRE. ATRE seria recepção, seleção, distribuição, estudo, produção, expedição, arquivamento, transferência, recolhimento e eliminação. Recepção, quando ele chega na OM, seleção, quando a OM vai ver quem é o interessado, distribuição, quando chega até o interessado, estudo, quando o interessado está lendo, produção, quando o interessado faz o outro documento em cima dele, expedição, quando o interessado dá a resposta dele, certo? Manda a resposta dele. Arquivamento seria o final, mas aí vai ter a transferência para uma outra OM, para um outro local, ou recolhimento e eliminação, num caso. Recolhimento para eliminação, certo? Seria basicamente isso aí, pessoal. Vamos lá, pessoal. Envelope para DA físico, certo, pessoal? Envelope para DA físico. Eu tenho aqui, ó, ultra secreto ou secreto, obrigatoriamente 2 envelopes, certo? E ninguém fala mais isso, certo? Reservado com serviço controlado, envelope simples, certo? Envelope simples, com serviço controlado. Sem serviço controlado, envelope duplo envelope,
certo? Sem serviço controlado, envelope duplo, certo? Vamos lá, pessoal. O reservado, ele não deixa de ser um grau de sigilo, né, pessoal? Não deixa de ser um grau de sigilo. O ostensivo, com o serviço controlado, e sem cheque, certo? E não cheque, ou seja, o envelope limpo e com o serviço controlado. Então, a gente vai usar um envelope simples, sem sobrescrito, porque a gente quer o envelope limpo, fechado com grampeador, porque a gente pode tirar e usar novamente. Sem serviço controlado e com cheque, ou seja, sem serviço controlado e com cheque, colado, sobrescrito e valores declarado como anexo. Sem serviço controlado e com cheque, colado, sobrescrito e valores declarados como anexo. Pessoal, falou em cheque, bota 2 envelopes, tá bom? Uso de sobrescrito em DEAR de âmbito interno, certo? Vamos lá. Ostensivo com serviço controlado. Ostensivo com serviço controlado. Você já viu que tá em casa, a gente quer o envelope de volta. Então, envelope sem sobrescrito, grampeador, exceto com valores em cheque. Aí fudeu, botou cheque, ó. Com cheque, as mesmas regras do reservado. Só que é o seguinte, cara. O reservado, ele seria deixa eu ver como é que seria o reservado. O reservado com serviço controlado. Envelope simples, colado. Porque o reservado não deixa de ser um grau de sigilo, certo? Colado. Então, mesmo com serviço controlado, o reservado é colado. A gente não tem interesse de usar o envelope quando é reservado. A gente só tem interesse de usar o envelope quando é ostensivo. Então, envelope simples, colado, escriturado, com destino e remetente e dados do documento. Podem utilizar fita gomada, carimbo de sigilo na frente e atrás, nas extremidades superiores direita, 1 centímetro da margem da borda. Olha só, pessoal, com o serviço controlado, envelope simples, certo? Mas se fosse sem serviço controlado, aí ele ia cair naquela rela do ultra secreto e secreto. Ia ser 2 envelopes, certo? Não seria simples. Mas observe, aqui ele está com o serviço controlado e está usando envelope simples. A gente falou que o cheque, certo? Um ostensivo com cheque seria a mesma regra do serviço controlado, certo? Mas está errado, é pior ainda, é pior do que o serviço controlado. Cheque, ele vai abranger tudo isso aqui do serviço controlado, mas o envelope vai ser duplo, porque tem cheque. O cheque vai fazer com que o envelope seja duplo, mesmo com o serviço controlado, não importa, certo? Vamos lá, pessoal. Voltando ao assunto aqui onde a gente estava, certo? É isso aí, pessoal. Vamos lá. Ostensivo, sem serviço controlado. Ostensivo, sem serviço controlado. Ele é ostensivo. A gente precisaria do envelope, mas não tem serviço controlado. Então a gente não vai mais querer o envelope, certo? Então, envelope simples, colado, certo? Ou seja, a gente só quer o envelope de volta quando é ostensivo. Mas para isso, além de ser ostensivo, a gente precisa do serviço controlado. Então agora, a gente não vai mandar um envelope querendo usar sem serviço controlado. Então, envelope simples, colado, escriturado na frente, o nome e endereço do destinatário e no verso o do remetente. A única coisa que não vai realmente de maneira nenhuma com duplo envelope é o ostensivo. O ostensivo vai ser sempre com envelope. A questão é que se for serviço controlado, a gente não vai mais usar o envelope, então cola. E se for serviço controlado, a gente vai usar o envelope. Então a gente apenas grampeia, certo? Então é isso aí, pessoal. Outra coisa que eu ia falar, observe que sempre que tem sobrescrito, tá colado. Sobrescrito, não vai mais usar o envelope, então cola, certo, pessoal?
Os ostensivos só usa 2 envelopes com cheque. Os ostensivos só usa 2 envelopes com cheque. Os ostensivos com serviço controlado reaproveita o envelope. Foi o que eu falei, né, pessoal? Então, pessoal, vamos continuar aqui. Já falei até aqui do reservado, então vamos para o ultra secreto ou secreto, né? Ó, ultra secreto ou secreto. Envelope externo sem grau de sigilo e com sobrescrito. Envelope interno sobrescrito e com grau de sigilo. Lacrado, não é nem colado aqui, ó, é lacrado, com fita e com carimbo da OEM, com assinatura do encarregado da SECOM. A assinatura, a assinatura, secreto e intersecreto, a assinatura do encarregado da SECOM, certo? Uso de não é rúbrica, é assinatura. Uso de sobrescrito em DA externo. Uso de sobrescrito em DA externo. Frente, descrição do DA. Nome e endereço do destinatário. Verso, nome e endereço da OEM. Verso, nome e endereço da OEM. Frente, descrição do DA, nome e endereço do destinatário. Na frente, você pega logo a frente e vê logo que é para você, certo? Quando você olha para o espelho, você não vê? Não vê você? Então, a frente, quando você olhar na frente do envelope, você tem que ver que é para você. Vamos lá. Quando você olha para frente do espelho, você não vê você? Então, pronto. Arquivamento na OEM. Recebido. O recebido vai vir com a PE. Então, junto com a PE. Expedido. Expedido foi embora. Então, sequencialmente, por espécie, dentro do ano. Físico, preferencialmente com o carimbo. Os sigilosos, tanto os recebidos quanto os expedidos, serão arquivados separados dos ostensivos. Então temos 2 arquivos, né? O arquivo dos ostensivos e o arquivo dos sigilosos. Vamos cá, pessoal. Reservado. Armário ou arquivo de metal com fechadura em compartimento de acesso restrito, certo? Reservado, armário ou arquivo de metal com fechadura em compartimento de acesso restrito. Ultra secreto, cofre, não tem conversa, meu irmão, cofre ou equivalente, compartimento fechado e de acesso restrito, certo? Sem o cofre ou estrutura equivalente, deverá estar em envelope lacrado, que sempre está, e guarda armada. Olha aqui, ó, guarda armada, tem que ter o naval lá, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui, pessoal, uma coisa extra aqui pra gente. Incumbiu-me o senhor errado, não tem esse senhor. Incumbiu-me o diretor da tal. Incumbiu-me o diretor da... Aproxima-se o diretor da... É assim, esse senhor tira. Aproxima-se o diretor tal. Então é isso aí, pessoal. Aqui, pessoal, tem aqui a NUP, Office externo, despacho, portaria, ordem do dia, circular, DD, IN, ordem de serviço, memorando e CPP. Acho que são os documentos administrativos, né? Que tem NUP, né, pessoal? O NUP nos processos, aí nos processos coloca nas capas e no DA em todas as folhas, ó. O NUP nos processos vai na capa e nos DA em todas as folhas. Tamanho 12, o NUP tem um tamanho 12, abaixo da numeração de página, lado direito. Então é aqui, né, pessoal? Ele vai ficar aqui, ó. Aqui, ó. A página aqui, certo? O tamanho é 12 e ele vai ficar aqui abaixo, certo? É isso aí, pessoal. Aqui mais uma informação: os anexos e apensos não tem NUP, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Dá uma pausa aqui.